Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, então o tema deste vídeo, propriamente dito, é o Livro dos Números. O Livro dos Números é o 4º livro da Bíblia e também o 4º livro do Pentateuco. Apenas para recordar, Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que os judeus o conhecem como Torá. Então, o Livro dos Números é um livro relativamente extenso, ele tem 36 capítulos, é uma leitura muito gostosa, muito interessante, e ele tem esse nome, né, a gente já começa as informações por aí, chama-se Livro dos Números, porque nesta caminhada da libertação da escravidão egípcia rumo à Terra Prometida, nesses 40 anos em que o povo perambula pelo deserto, no Golfo de Acaba, região do Sinai, em busca da Terra Prometida, é feito um grande recenseamento, uma grande quantificação das pessoas. Por isso que o Números é o nome do livro. Essa quantificação ela é ordenada diretamente por Javé, a Moisés e a Arão, seu irmão, que reúne algumas pessoas de sua confiança para poder fazer essa contagem. Esse livro é uma continuação direta do Levítico, né? Como a gente sabe. A gente tem no Pentateuco Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Números é uma sequência direta do Levítico.
E dentre algumas questões que ele aborda, especialmente o recenseamento, essa grande contagem, há também uma explicação sobre a formação e a organização social dessas pessoas. Vocês imaginam, por 40 anos, um grupo de centenas de milhares de pessoas, daqui a pouco eu vou falar até o número que foi quantificado nesse livro, essas pessoas elas precisavam estar organizadas, né? Você tinha que ter lideranças, atividades distribuídas, algum tipo de organização básica para questões educacionais, questões alimentares, questões de saúde. Então o povo gradualmente foi se organizando. E este livro apresenta também bastante informação sobre essa organização que aconteceu. Como eu já falei para vocês em algumas outras oportunidades, no Pentateuco, é comum que se atribua a escrita, a autoria de todos os livros do Pentateuco a Moisés. E vocês sabem, eu já comentei também nos vídeos anteriores, que essa autoria de Moisés ela é questionada em muitas situações, porque a forma da escrita, a maneira como os dados e as informações são apresentadas, até a estrutura literária, eles nos indicam que esses livros foram escritos vários séculos depois dos acontecimentos. Em geral, os livros do Pentateuco tem-se a ideia de que eles foram escritos no período do exílio babilônico, com várias informações que foram sendo compiladas. Mas, com uma grande exceção, este livro, que é Números, ele tem sim algumas informações que indicam que a autoria pode ter sido do próprio Moisés. E que através deste livro que os estudiosos posteriormente conseguiram ir juntando as informações para criar o Pentateuco. Entenderam? Então, o livro dos Números, à exceção dos outros livros do Pentateuco, sim, tem vários indícios de que o próprio Moisés possa ter sido o verdadeiro autor. E que através dele gerou-se aí essa corrente para entender o que tinha acontecido antes e o que aconteceu depois lá no Deuteronômio. Então essa é uma informação também muito interessante e que eu divido com você aqui agora. E outro item, outro fato, né, outra característica que é muito presente ao longo do livro é que o centro de tudo começa a se evidenciar no entorno da Arca da Aliança. Né, que a Arca da Aliança é aquela arca que foi construída para receber todas as leis, todos os regramentos que Javé foi enviando a Moisés. E ele foi, claro, tomando nota, tomando registro disso e guardando todos esses registros na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança, no livro dos Números, ela vai tendo uma importância cada vez mais significativa. Justamente por isso. Vocês imaginam, era um povo que foi libertado da escravidão, que agora está em busca da sua terra prometida, centenas de milhares de pessoas que precisam de um ordenamento, precisam de uma constituição, de um conjunto de regras. Não apenas regras sociais e políticas, mas também regras religiosas. Então, tudo isso é apresentado no livro dos Números como sendo armazenado na Arca da Aliança. Por isso que a Arca da Aliança ela tem uma importância tão grande no início da formação do povo de Deus, porque é nela que todos os itens, todos os conhecimentos, todas as regras enviadas pelo próprio Javé estavam guardadas e armazenadas, ok? E é interessante que essas leis que vão sendo criadas e geradas, elas vão sendo apresentadas a Moisés conforme os conflitos vão acontecendo. Então, por exemplo, num determinado momento, uma série de conflitos em relação a questões alimentares ou de distribuição de propriedades ali ao longo da caminhada vai acontecendo, e as leis que Moisés recebe já vão direcionando e dirimindo aquilo. Então, com o barco andando, digamos assim, as leis vão sendo constituídas para ir resolvendo as questões da sociedade. E é por isso que, em vídeos anteriores, eu falava que o nome doutores da lei, ele vem justamente disso. Vem daquelas pessoas que vão sendo formadas com uma quantidade de informações mais robusta, mais imponente, para que, nos momentos de conflito, esses doutores da lei possam interpretar a lei para resolver as situações das pessoas. Então, o livro dos Números ele tem uma grande importância por isso, tudo que eu estou comentando, especialmente por fazer o grande recenseamento, organização social e também por apresentar a Arca da Aliança como sendo a grande central de todas essas informações celestiais, digamos assim. E agora, como a gente sempre faz, nós vamos aos fatos mais relevantes do livro dos Números
para que você tenha conhecimento, ok? Então, o primeiro grande fato relevante do livro dos Números é que esse recenseamento que é feito, e é por isso que o nome do livro é essa grande contagem das pessoas, ela tinha um caráter muito militar. De onde a gente consegue compreender isso? As orientações que Javé dá para que o recenseamento seja feito é exclusivamente com homens em idade superior aos 20 anos. E eles conseguem identificar mais de 603 mil homens nessas condições. Na verdade, 550 mil homens, considerando as tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi. Porque a gente sabe que os levitas eram responsáveis por toda a parte sacerdotal e religiosa. Então, nessa contagem, eles não foram considerados, reforçando ainda mais essa característica militar do recenseamento. Não consideraram crianças, mulheres, nem levitas e seus descendentes. Justamente para que essa organização estivesse preparada de forma até militar, armamentista, para que a caminhada à Terra Prometida pudesse ter uma segurança, né? Porque conforme o tempo foi passando, eles foram sendo agredidos por onde passavam e precisavam se defender, precisavam estabelecer a sua segurança. Então, o recenseamento ele foi feito inicialmente por esse motivo, para que a comunidade de Israel tivesse conhecimento do seu poder militar para chegar à Terra Prometida e se estabelecer como um povo lá. Então, esse entendimento é o grande primeiro fato relevante do livro dos Números. O outro fato relevante é que esses levitas, que não foram considerados nesse primeiro recenseamento, posteriormente há um recenseamento exclusivamente para os levitas. Então, eles são a tribo de Levi, ela é recenseada, ela é quantificada, justamente para que eles também pudessem ter um entendimento de como eles poderiam deixar organizada a distribuição religiosa e sacerdotal de todo aquele povo. Vocês imaginam, se a gente estava falando de mais de 603 mil homens adultos acima dos 20 anos, a gente está falando de uma população de no mínimo 1.300.000, 1.400.000 habitantes. Era muita gente. Para hoje é muita gente, já é a população de cidades enormes, né, que possam existir no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A gente está falando aí de 1.300.000, 1.400.000, 1.500.000 pessoas aproximadamente, tomando por base a quantificação só dos homens, excluindo ainda a tribo de Levi. Então era muita gente. E essa tribo de Levi, então, ela foi recenseada posteriormente, até para que eles pudessem se organizar, né? Onde esses sacerdotes estariam, em quais áreas daquele povoamento que eles estavam, era um povoamento nômade, né, que eles iam andando pelo deserto, mas vocês imaginam, 1.400.000 pessoas andando, 300.000 pessoas, era muita gente. E esses levitas, então, foram recenseados também para ir oferecendo rituais e atividades religiosas a todo o povo. E claro, dentro dessas funções sacerdotais estava também a guarda da Arca da Aliança. Então, eram os levitas os responsáveis por todo esse armazenamento, por todo esse cuidado, pela transformação das orientações de Javé em rituais práticos com o povo no dia a dia. E é por isso que também a palavra Levi ela acabou sendo compreendida como libertador, né? Porque os levitas eram aqueles que ajudavam o povo a se libertar do pecado. Então existia sempre essa característica também, que ela acompanha o povo de Israel até hoje. Eles compreendem a palavra Levi, ou levita, como libertador. Como eu falava, o livro dos Números é uma continuação, né? O Pentateuco é toda uma sequência, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é uma sequência dessa formação do mundo, da criação do universo e da organização de Israel como povo. E o livro dos Números, claro, como eu já falava, ele traz isso. Então, o terceiro grande fato relevante do livro dos Números é esse. Ele apresenta as ordens de Javé para que o povo fosse organizado e orientado. Então, conforme as situações adversas vão ocorrendo, Moisés e seus parceiros, seus ajudantes, iam recebendo e compilando tudo isso. Olha, aconteceu tal coisa, então vamos compreender de Javé o que deve ser feito naquela situação. A orientação era determinada assim, assim, assado, eles iam lá e faziam. Então tudo isso foi acontecendo, e aí os próprios levitas, juntamente com essas regras que chegavam, eles iam transformando parte dessas regras também em orientações religiosas. Então olha só que interessante. A formação do povo de Israel, ela vai sendo organizada de maneira social, econômica, política, e sustentando tudo isso
eles já transformavam isso, algumas dessas atividades, em regras religiosas, para que o povo compreendesse. Tudo que é feito na vida social tem que seguir a doutrina da religião. Olha que interessante. Então Israel acabou se tornando um povo tão envolvido com a relação entre vida social e vida religiosa que a gente hoje pode olhar para o livro dos Números e compreender por que isso aconteceu. E aconteceu por esse motivo, porque lá no início, cada regra social que era estabelecida era vinculada com uma atividade e um rito religioso. Então, se você tinha um conflito de família, não apenas você ia resolver isso com o doutor da lei e posteriormente com o juiz, como também há uma atividade religiosa para que você organize a sua família. Uma situação aconteceu com furto, roubo, a mesma coisa. Então, todas as atividades sociais elas eram sustentadas também por alguma nova prática religiosa, para que houvesse o poder e o entendimento de que tudo que é feito de forma correta é feito para Javé. Tudo que é feito de forma errada é feito contra Javé. Interessante, né? E nesse avanço das questões religiosas, conforme a organização dos levitas, né, a pedido de Javé, obviamente, é Javé que determina que os levitas tenham essa função sacerdotal e religiosa, a organização ela já vai acontecendo de uma maneira tão interessante que chega a um ponto que o livro dos Números apresenta que as 12 tribos de Israel elas começam a fazer um sistema de rodízio no momento das partilhas, da organização de alguns cultos, no momento de fazer ofertas nos rituais, né, as ofertas, oferendas e tantas que a gente já ouviu falar e já conhece, como sacrifícios, como oferta de alguns tipos de alimentos, de alguns animais, oferta de alguns tipos de sentimentos ou de propriedades. Então as 12 tribos de Israel, elas começaram a se organizar para, numa forma de rodízio, eles irem apresentando as ofertas que eles tinham diante de toda aquela instituição religiosa que se criava. E nesse entendimento, começa aí a surgir uma ideia que acompanha hoje não apenas a religião judaica, mas todas as religiões abraâmicas, que é a partilha. Então, a partir desse entendimento, onde as 12 tribos de Israel começaram a se revezar, fazer um rodízio, para poder fazer ofertas e oferendas, esse entendimento da partilha começou a ser o ponto central das celebrações e da organização religiosa. Então, partilhar é exercer a religiosidade. Olha só que legal também, né? Mais uma informação muito interessante que vem de Números. A partilha, o ato da partilha, ele vem justamente desse rodízio das 12 tribos que cada um oferecia aquilo que tinha alcançado num determinado período. Aí numa celebração era uma tribo, na outra celebração era outra, até que virasse os 12 e recomeçasse tudo isso. Que é basicamente uma atividade que hoje, não apenas nas religiões de descendência abraâmica, mas em várias outras, esse entendimento, essa concepção da partilha, ela ainda é um dos pontos centrais. E como não podia deixar de acontecer, quando a gente começa a analisar a caminhada de Israel, a caminhada do povo de Deus, as decepções que Javé vai tendo são muitas, né? Porque a cada novo desafio, a cada nova barreira, os israelitas eles vão baixando um pouco a vontade e o fervor de atender aos preceitos de Javé e vão cometendo já novos pecados. Javé fica decepcionado, tenta dar uma chacoalhada no povo através do contato com Moisés, e esse povo vai resgatando um pouco da força. Ao longo de 40 anos, isso vira quase que uma montanha-russa. São quedas, decepções e alegrias, decepções e alegrias. Como, de fato, o crescimento e o amadurecimento da vida de um povo, né? Essa realidade ela acaba expressando o que hoje as famílias vivem, os povos vivem. Então, o livro dos Números expressa que esse ciclo de decepções e alegrias ele vai acompanhando o povo ao longo de cada passo de cada dia. Basicamente isso. E as intervenções de Moisés acabam ficando algo recorrente, né? E isso lá na frente vai gerar também algumas novas funções, que a gente vai ver alguns vídeos à frente, que é a função dos juízes, que eles acabam ocupando essa função, esse entendimento de serem as pessoas preparadas e conhecedoras da lei para dirimir o que acontece sem que Javé precise ficar toda hora intervindo. Mais ou menos isso. Então vocês começam a entender que a formação de Israel foi algo muito prático até, né?
As regras foram sendo criadas conforme os problemas aconteciam. E chegava um ponto que o problema era tamanho que Javé e Moisés interviam para dar uma segurada no povo. E assim a caminhada foi acontecendo. Quanto mais eles se afastavam daquela região egípcia de onde eles fugiram, rumo à Terra Prometida, mais e mais confrontos e encontros com comunidades, com países independentes foram acontecendo. E eis o motivo pelo qual o recenseamento militar foi feito, porque nesses confrontos, nessa caminhada, eles acabavam precisando ter que passar por algumas áreas privadas, independentes, às vezes até sem saber. Então eles precisavam ter um sistema de defesa, eles precisavam de fato ter ali grupos militares, pessoas preparadas para defender aqueles milhares e milhares de israelitas que estavam vagando pelo deserto. Então isso é uma coisa que aconteceu bastante. Reis e líderes não aceitavam que eles passassem por ali e perceberam que era um povo numeroso demais e que se eles chegassem no destino deles, a coisa poderia ficar feia. Então esses confrontos eles foram sendo cada vez mais frequentes. Israel acabou perdendo muitas pessoas ao longo de toda essa caminhada, mas também foi conseguindo e conquistando muitas vitórias que, segundo o livro dos Números nos apresenta, foram todas oferecidas pelo próprio Javé, pela força que Javé dava, as orientações militares que Javé dava, e esse povo conseguia realmente sair dessa condição de perseguido, né? Então isso no livro dos Números também é algo muito recorrente. Algo bem interessante é que o livro finaliza já nesse último fato relevante, com Javé anunciando a Moisés detalhes da sua morte, de como Moisés iria morrer, e já preparando Moisés para a morte, dizendo, olha Moisés, vai acontecer tal coisa, né, você vai ter uma morte assim, desse jeito e tal, e a sociedade israelense ela precisa estar organizada para que tenha uma sequência, para que a gente consiga atingir o objetivo que é chegar à Terra Prometida e iniciar toda essa civilização sob os preceitos de Javé. Então, uma série de instruções é dada pelo próprio Deus, como partilha de bens, o que vai acontecer quando chegar lá na Terra, como que ela vai ser dividida, questão de herança, questão de casamento, se pode isso, se não pode aquilo. Então, Javé faz uma verdadeira preparação para a morte de Moisés, não apenas explicando como isso aconteceria, mas também dando uma série de orientações sobre o que ele deveria fazer antes de morrer, para que a sociedade tivesse uma continuidade na sua gestão, na sua organização. E dessa forma o livro se encerra, com todas essas orientações passadas por Javé. Uma coisa legal é que o livro não se encerra com a morte de Moisés, né? Isso vai acontecer e vai ser apresentado num outro momento, não no livro dos Números, mas ele finaliza de fato com toda essa organização. Eles têm um grande avanço social, um grande avanço militar, conseguem estabelecer diversas conquistas nas suas regras, na sua divisão política, na sua divisão territorial e também na sua elevação espiritual. E o livro dos Números acaba desse jeito, sem expressar a morte de Moisés ainda, mas dizendo que a sociedade avançou muito, mesmo vagando pelo deserto, eles conseguiram se constituir como uma verdadeira comunidade. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse livro. O livro dos Números é fantástico, ele tem algumas passagens que são utilizadas em diversas celebrações judaicas e cristãs até hoje, por todo o mundo. Muitas delas vêm aqui do livro dos Números, então o convite que eu faço é para que você mergulhe nesse livro também. Como você sabe, a gente sempre faz o pedido, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com pessoas que você goste, que você queira que a informação chegue até ela. Na descrição abaixo também, relembro que nós temos 2 links para que você possa baixar o livro A Bíblia em Resumo em PDF gratuitamente, ou, se você quiser ajudar o nosso projeto, você pode adquirir o livro. E com essa renda, a gente vai ajudar diversas instituições na região de Cotia, Grande São Paulo. Eu sou Maurício Queco, espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!